Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso culto online, neste canal que temos como objetivo abençoar a sua vida e de sua família. Vamos ler a palavra do Senhor para iniciarmos a nossa reunião. A nossa leitura de hoje está no Salmo de número 15. Acompanhe a leitura. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Que palavra maravilhosa! Vamos orar para nós iniciarmos mais um culto abençoado através do nosso canal. Chame os seus, aproximem-se, deem as mãos e vamos orar juntos nesta hora. Vamos fazer uma intercessão, vamos levantar um clamor para que Deus nos ouça e atenda às nossas necessidades segundo a sua soberana vontade. Vamos fazer isso então. Pai querido e amado, bendito seja o teu nome, pois só tu és santo, santo, santo. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos reunimos para cultuarmos ao Senhor através deste recurso que o Senhor nos deu. Eu quero te pedir que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor aceite a nossa adoração. Ó Pai, que o Senhor também venha operar nesta hora na vida de todos que estão nos assistindo, de todas as famílias que estão reunidas em volta, Senhor, desta televisão, deste aparelho. Assim, o Senhor esteja fazendo uma obra poderosa dentro da necessidade de cada um que está nos assistindo agora. Seja a necessidade de cura, Pai, seja a necessidade de restauração na fé, no ânimo, ó Deus, na sua motivação. Ó Deus, faz uma obra segundo o teu poder, segundo a tua vontade. Vem trazer aqueles que estão abatidos, Pai, vem levantá-los para que possam ver a tua glória, Senhor, e serem reanimados novamente. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós assim esperamos que neste dia, neste domingo, Pai, que estamos reunidos em família, o Senhor opere na nossa vida e nas nossas casas. Nós assim te pedimos, Deus, que o Senhor renove a nossa esperança. Aqueles, Deus, que estão apreensivos, que o Senhor possa trazer a calmaria, Pai, tira toda a tormenta da vida destas pessoas e ministra a paz em cada coração. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Queridos, nós vamos ouvir um clipe musical agora. Eu quero pedir para você que você esteja atento na letra deste cântico. Eu creio que vai falar muito ao seu coração. Vamos ouvir agora. É assim, nós estamos nas palmas da mão do Senhor e Ele nos leva para onde Ele quer, mas Ele tem o controle. Ele tem o controle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Minha vara e o meu cajado, consolam a todo aquele que segue e serve ao Senhor.
constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus, Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder, se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolher. E é por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Glória a Deus, irmãos. O Evangelho é o que desvenda os nossos olhos, que desamarra todo nó que já se fez. É verdade, esta canção é palavra pura. Aleluias. Irmãos, esta semana nós estaremos voltando com as nossas atividades presenciais no templo de nossa igreja. Esperamos isso por muito tempo, mas ainda não será como nós gostaríamos, não é? Que todo o povo estivesse ali naquela comunhão, se abraçando, se confraternizando, chorando juntos, glorificando a Deus. Infelizmente não será assim, nós teremos algumas restrições como medida de segurança para o nosso próprio bem, da nossa família, de todos que estiverem presentes. E nós vamos falar hoje sobre a realidade do culto, irmãos. O culto, ele precisa ser bem entendido. O que é o culto? Algumas pessoas, elas confundem o culto com um show. Mas é muito fácil de distinguir entre essas duas coisas. O show, ele é para o homem. Quem que está em evidência naquela atividade? É o homem? Então é um show. O culto, a pessoa central é Deus.
Enquanto o show é para o homem, o culto ele é para o Senhor. E nós precisamos resgatar a essência do culto cristão. Então, vamos aprender um pouquinho sobre a essência do culto cristão. Eu quero te convidar a ler a palavra do Senhor num texto que é muito conhecido. Todos nós conhecemos esse texto. É o Salmo 133 e depois o Salmo 51, apenas o versículo 17. Vamos lá, diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Agora, o Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Irmãos, o culto é uma maneira de nos apresentarmos diante de Deus para lhe oferecermos algo, lhe oferecermos a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, lhe oferecer os nossos dízimos, as nossas ofertas. As Escrituras nos ensinam, irmãos, claramente acerca do culto que Deus se agrada e daquele que Ele rejeita. Então vamos entender um pouquinho sobre este assunto, já que nós estaremos voltando para esta atividade presencial, cultuar a Deus juntos. Vamos voltar com esta consciência do que é o culto que o Senhor se agrada. Qual é a essência deste culto? Em primeiro lugar, irmãos, este culto, a essência dele é uma busca de comunhão com Deus. O culto começa com o coração contrito. Quando nos colocamos diante de Deus para lhe oferecer algo, ou seja, um culto, é preciso que o nosso coração esteja voltado totalmente para Ele. Estejamos desprendidos das coisas que nos cercam, das preocupações que ocupam as nossas mentes e voltados tão somente para Deus, a fim de lhe prestar um serviço. Que culto é isso na sua presença? Desligado das coisas transitórias, pois o mais importante, irmãos, é encontrarmos o nosso maior ideal no culto a Deus, que é a nossa comunhão com o Senhor. Deus não desprezará o contrito de coração. Ele mesmo falou no Salmo 57, no versículo 15, a parte B, que diz assim: Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha que palavra maravilhosa. Quantas vezes nos encontramos em situação assim? Esta palavra diz que o Senhor, Ele habita num alto e santo lugar, mas não somente ali. Ele habita com o contrito, Ele habita com os abatidos, para vivificar, para trazer vida novamente a estes que estão enfrentando esta situação. O culto, irmãos, ele depende de uma comunhão com Deus e uma comunhão também com os irmãos. Alguém já ilustrou isso de uma forma brilhante, comparando essa situação com uma roda de bicicleta. Ou seja, Deus é o núcleo, Deus é o centro, Deus é o eixo e nós somos como que os raios. À medida que nós nos aproximamos de Deus, forçosamente precisamos nos aproximar uns dos outros. Porque para que possamos prestar um culto que Deus se agrada, precisamos ter uma comunhão com Ele e uma comunhão uns com os outros. Por outro lado, Deus não aceita o culto de alguém que está em inimizade com
outras partes do corpo que é a igreja do Senhor. Deus não aceita esse tipo de culto. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, há uma palavra que pouco é lida nas igrejas, mas ela deve ser enfatizada, porque ela é muito importante. Nós precisamos entender disso depende a nossa aprovação diante do Senhor naquilo que nós pretendemos fazer para Ele. Então, olha só o que diz. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A palavra comunhão, ela vem do grego koinonia, que tem a ideia de realizações comuns, pensamentos uniformes, amados, comunidade de opiniões. Se na igreja um irmão está de relações cortadas com outro, que é membro do mesmo corpo, onde está o ideal para se oferecer um culto agradável a Deus? Onde está realmente a comunhão necessária para que isso aconteça? Nós precisamos aprender muito, amados, com o início da igreja. Eu gosto de citar a igreja primitiva como modelo. Nos primórdios, eles viviam de uma maneira que nos inspiram e precisávamos aprender. Na verdade, precisamos aprender com eles acerca disso. Atos 2 é fantástico. Eu quero citar apenas o versículo 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão, e havia temor em suas vidas. Eles estavam sempre presentes, buscando ao Senhor juntos. E esta comunhão, irmãos, não se restringia apenas em haver harmonia entre todos, mas que havia uma necessidade de, sempre que possível, estarem juntos, congregando, estarem no lugar da adoração, buscando ao Senhor juntos. Hoje, com este recurso que eu vos falo, muitas pessoas estão confundindo as coisas, elas estão deixando de congregar, não nesse momento de pandemia, né, que nós ficamos impedidos de irmos ao templo, mas antes elas já não iam, ficavam apenas assistindo cultos pela internet, pela televisão. Irmãos, não é a mesma coisa. Onde está o ideal da comunhão, do corpo reunido para que isso realmente aconteça? Nós precisamos estar juntos uns dos outros. O escritor aos Hebreus já dizia que nós não podemos deixar a nossa congregação, precisamos estar juntos, buscando ao Senhor juntos, sempre que possível. Isso é importante, faz parte, pois o primeiro ponto desta mensagem é este. O culto, para que ele possa ser aceito pelo Senhor, ele precisa ter este senso de busca, de intimidade, de comunhão com Deus e uns com os outros. Nós não podemos viver distanciados, queridos. O Senhor nos criou como corpo, sendo Jesus a cabeça deste corpo. Em segundo lugar, o culto exige uma atitude digna. A essência desse culto, ela é muito forte. Para que nós possamos ser aceitos pelo Senhor, nós precisamos agir com sinceridade, com dignidade. Deus está a observar o homem no mais íntimo do seu coração, irmãos. Um exemplo desta verdade é o caso de Caim e Abel. Os dois vieram lhe oferecer uma oferta. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe uma oferta dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Mas a Bíblia diz que o Senhor atentou para a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E o Senhor disse a Caim, interessante essa palavra, que ele diz assim, se fizeres bem, não haverá aceitação também para ti? Está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7. A questão, irmãos, de fazer o bem
fazer bem, melhor dizendo, na hora de cultuar, na hora de oferecer uma oferta, amados, só é perceptível aos olhos do Senhor. Só Ele pode, de fato, mensurar as nossas intenções, o nosso desejo, aquilo que vai de profundo no nosso coração. Como lá há pouco nós lemos em Mateus, quando diz que se você for entregar sua oferta e perceber que algum irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, não é? E vai reconciliar-te ou conciliar-te com teu irmão e depois volta para que você entregue a sua oferta. É dessa forma que Deus aceita o nosso culto, a nossa oferta. O que ele viu em Caim, nós não sabemos. Nós não sabemos por que ele rejeitou a sua oferta, assim como nós, muitas vezes, não sabemos quais ofertas estão sendo rejeitadas nos cultos que nós oferecemos a Deus. Por isso, precisamos ter uma atitude de dignidade, uma atitude autêntica diante do Senhor, para não sermos reprovados dos cultos que nós oferecemos, irmãos. Essa questão, fazer o bem, ela é muito séria. Quando ele diz a Caim, se fizerdes bem, não haverá aceitação para ti? Então o Senhor está nos sondando. Nós estamos sendo observados pelo Senhor. Não há como enganá-lo, ainda que nós tivéssemos esta intenção, que não é intenção de ninguém. Mas nós precisamos estar atentos, irmãos. O Salmo 94, versículo 11 diz, o Senhor conhece os pensamentos dos homens. Queridos, o Senhor nos sonda e nos conhece. De longe penetra os nossos pensamentos. Ele sabe, ainda que a palavra não nos chegou aos lábios, diz o salmista, ele já conhece todas. O Senhor sabe de tudo, irmãos. Por isso precisamos nos despojar das nossas prerrogativas humanas e nos jogar sem reservas aos pés de Cristo, porque Ele está a nos contemplar, Ele nos sonda e nos conhece. E assim nós seremos aceitos, amados. Alguns estão mais preocupados com as roupas que irão colocar no seu corpo do que com a santidade para se apresentar diante do Senhor no culto, amados. Outros estão mais preocupados com a afinação da sua voz, com a afinação dos seus instrumentos, para que possam fazer bonito diante dos homens, mal eles percebem que estão sendo reprovados. Agora, se estão colocando uma roupa bonita, a sua melhor roupa, se estão afinando a sua voz, seus instrumentos e coisa do tipo, mas estão com o coração sincero, digno diante do Senhor, aí a coisa muda. Aí o fogo desce, irmãos. O fogo que abençoa a igreja é o que desce, não é o que sobe, não. O que sobe é promovido por homens, mas o que desce é a manifestação do poder do Senhor. Ainda que na Bíblia, na maioria das vezes, fogo é para uma questão de juízo. Mas isso é um outro assunto. Nós não vamos entrar em maiores detalhes neste momento, irmãos. Interessante, queridos, que falando ainda dessa questão de apresentar-se para fazer bonito diante da igreja, diante dos olhos dos homens, no culto, para ser elogiado pelos outros, uma senhora estava chegando para a reunião com a igreja e ela procurou o pastor e disse, pastor, o senhor pode me dar uma oportunidade para eu louvar o Senhor? Aí o pastor disse, sim, irmã, com certeza. E ela ficou aguardando. O pastor iniciou o culto, depois veio a mensagem e ele terminou a reunião e não a chamou. Então, aquela senhora viu o pastor se despedindo dos irmãos e ela foi até ele, brava. Disse, pastor, eu lhe pedi para cantar, o senhor disse que iria deixar e o senhor não me chamou. E o pastor disse, irmã, você me perdoe, foi puro esquecimento. Mas a irmã ainda quer cantar? Aí ela olhou para ele, mas agora, pastor, os irmãos já foram todos embora. Aí o pastor voltou a olhar para ela e disse, mas a senhora ia cantar para os irmãos ou para Deus? Seria bom a gente pensar nisso, amados. É muito bom nós estarmos em festa,
não é? Todos contemplando aquilo que estamos fazendo, mas o principal é saber se Deus está aceitando aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. Há uma outra ilustração que eu gosto muito, eu ouvi já faz décadas e eu nunca esqueci. Trata-se de um garoto que estava num concerto de violino e ele estava a tocar de forma belíssima. Então, num determinado momento, a plateia se levantou e todos aplaudiram. Ele então ficou contente com aquele resultado. Quem não ficaria, não é verdade? Todos aplaudiram. Aí ele olhou para o lado e ele viu quando o seu instrutor, o seu professor, o seu mestre estava observando a sua apresentação por trás de uma cortina. E quando ele olha para o lado, o seu mestre então fecha a cortina. E ao voltar o olhar para a plateia, todos perceberam que havia algo estranho no semblante daquele garoto. Então, quando tudo acabou, ele foi entrevistado e perguntaram: por que você apresentava-se triste se todos gostaram da sua apresentação, se foi um sucesso? Ele disse: eu agradeço o carinho do público, mas aquele que eu queria agradar em primeiro lugar, este eu não agradei, que é o meu mestre. Ele não gostou da minha apresentação. Perceba, irmãos, quem nós queremos agradar no culto? São os homens ou a Deus? Então, no culto, nós precisamos ter uma atitude digna, irmãos. Uma atitude digna. As 7 igrejas da Ásia Menor, registradas no Apocalipse, receberam esta palavra do Senhor Jesus enviada a João na ilha de Patmos. Que palavra foi esta? Está lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Conheço as tuas obras. Eita, irmãos, isso é muito forte. Conheço as tuas obras. O Senhor sabe quais intenções nós fazemos, quais as nossas motivações, o porquê de estarmos fazendo aquilo. E o culto, ele é a Deus. E é o Senhor que está observando todo o nosso procedimento. Por isso, amados, eu falava no início, o culto ele é bem diferente de um show. O show, as atenções são todas voltadas para o homem. Mesmo que o show seja evangélico, gospel, como queiram chamar, mas o culto, ele é a Deus. Nós não precisamos de muita coisa para cultuar a Deus. Não é errado nós termos todos os aparatos que nos ajudam e tornam o culto mais dinâmico. Não há erro nisso. Pelo contrário, é bom. Mas se formos parar para pensar, nós não precisamos de muita coisa. Só precisamos de um espírito quebrantado e contrito na sua presença, para que ele não nos despreze, amados. A questão de fazer o bem no culto a Deus é perceptível somente aos olhos do Senhor. Deus só aceita o culto que é sincero. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Falando com sinceridade as coisas de Deus. Segundo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Irmãos, essa palavra também ela vem muito a calhar para o tema que nós estamos desenvolvendo hoje, a essência do culto cristão. Precisamos falar com sinceridade as coisas de Deus. Não temos autorização para falsificarmos esta mensagem, para adulterarmos esta mensagem, para misturarmos com coisas que tiram a sua essência. A palavra ela tem que ser na íntegra, queridos. E assim precisamos proceder. Paulo diz aos Romanos: rogo-vos, lá no capítulo 12,
nos versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. O culto do entendimento. O culto que eu sei o que eu estou fazendo, como estou fazendo, onde estou fazendo e para quem eu estou fazendo. E ele diz no versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No culto nós podemos experimentar essas 3 características da vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. Mas para isso o culto precisa ser aceito. O culto precisa ser recebido por aquele que nós estamos oferecendo, que é o Senhor. Deus não aceita, irmãos, sacrifícios de tolos. Em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1, na nova versão internacional, que é a NVI, diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Olha só, irmãos. Às vezes nós não prestamos atenção a esses detalhes. Saímos de casa de qualquer jeito. Entramos no local de adoração de qualquer maneira e não nos atentamos àquilo que pode nos reprovar diante do Senhor nos cultos que nós oferecemos a Ele. Em terceiro lugar, o culto compõe-se de elementos apropriados. O que nós vemos muitas vezes, irmãos, são coisas estranhas acontecendo dentro de nossas igrejas. Há um casamento com o mundo muito expressivo diante dos nossos olhos. Aquilo que há no mundo estão trazendo para dentro das igrejas. Há pessoas, irmãos, que saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro delas. Elas insistem e elas querem de alguma forma dar uma roupagem diferente para as coisas do mundo, com uma mistura de mundanismo com coisas sagradas. Estão profanando o templo e os cultos, meus irmãos. Isso é muito triste nós observarmos. O culto, ele compõe-se de elementos apropriados. O primeiro elemento do culto é a oferta. Não havia culto no Antigo Testamento sem oferta. Cada um ofertava de acordo com a sua prosperidade. Devemos oferecer a Deus o nosso amor, a nossa sincera devoção, os nossos dízimos e as nossas ofertas voluntárias. Mas, acima de tudo, nós precisamos oferecer a Deus aquilo que Ele criou, aquilo que pertence a Ele, que é a nossa vida. Se nós não consagrarmos primeiro a nossa vida como oferta ao Senhor, as outras que nós estaremos oferecendo a Ele não serão aceitas. As demais serão descartadas. Para que Deus aceite qualquer recurso que eu possa lhe oferecer, Ele precisa primeiro aceitar a minha vida no seu altar. Por isso, antes de você entregar a sua oferta, o seu dízimo, faça uma renovação diante do Senhor. Renove seus votos com Deus naquela hora. Entregue a sua vida como oferta ao Senhor dos Exércitos. Daí, então, vá ao altar entregar a oferta financeira que você trouxe. O que Deus mais quer de nós é aquilo que lhe pertence, ou seja, as nossas vidas no seu altar, porque nós fomos criados por Deus para que pudéssemos estar sempre na sua presença, e dele nós somos. Interessante, irmãos, que no culto levítico, o sacerdote usava por trás da mitra uma lâmina de ouro que tinha a inscrição Santidade ao Senhor, para que ele pudesse oferecer sacrifícios pelos pecados do povo de Israel. Ele precisava passar por um ritual de purificação, e ele
também precisaria estar com a sua vida no altar. Tanto é que o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo uma vez por ano, ele tinha na orla de suas vestes uma espécie de sino, metal, que enquanto ele fazia o ritual, o povo do lado de fora do tabernáculo, ali estava, do Santo dos Santos, estava ouvindo o barulho. E se aquele barulho cessasse, ele não poderia ser tirado de lá por ninguém. Por isso ele entrava com uma corda à altura da cintura, porque quando o povo ouvia que o barulho havia cessado, então ele sabia que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele havia sido exterminado dentro do Santo dos Santos por falta de santidade. Então o povo puxava pela corda, porque não podiam entrar no Santo dos Santos. Ele usava na mitra aquela inscrição com aquela lâmina de ouro, santidade ao Senhor. Hoje, irmãos, nós não temos o sacerdote do tipo de Arão. Nós não temos a exigência da lei, daquelas roupas de linho tecido, nós não temos o urim, o tumim, nós não temos nada disso. Mas de algo o Senhor não abriu mão, de santidade. E o Senhor nos fez sacerdotes para ministrarmos dentro de nossas casas, ministrarmos uns aos outros, e daí precisamos desta santidade. Não temos a exigência de mais nada nesses dias, apenas da santidade, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor, irmãos. O segundo elemento do culto é a busca de Deus. Buscar a comunhão com Deus, buscar o poder de Deus, buscar a intimidade com o Senhor, buscar satisfazer-se na sua presença. Cremos que isso é o que mais sabemos fazer, irmãos, buscar. Isso nós fazemos sempre. Não podemos receber de Deus o poder, a graça e as bênçãos, sem antes lhe oferecer aquilo que lhe é devido, amados. Então, o terceiro elemento do culto é receber. Enquanto buscar é o que mais nós sabemos fazer, receber é o que mais nós esperamos alcançar. Isso é o que mais nós esperamos no culto, mesmo de maneira inconsciente. Antes de recebermos de Deus alguma coisa, é preciso que Ele receba o culto que nós estamos oferecendo a Ele. E aceite. Depois, então, Ele derramará sobre nós as suas ricas bênçãos, queridos. Por que eu devo oferecer coisas a Deus? É simples. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Então estamos oferecendo a ele aquilo que já lhe pertence. Chegando ao final, amados, depois de tomarmos o pleno conhecimento da atual situação, junto à atitude de cultuar a Deus, podemos concluir que antes desse momento de pandemia que estamos vivendo, estarmos acostumados a viver apenas de reuniões animadas, irmãos, de eventos, de programações, de festinhas, e que o culto perdeu o seu verdadeiro significado e passou a ser uma opção de entretenimento apenas para muitos. Hoje, mais do que nunca, precisamos resgatar a essência do verdadeiro culto que Deus se agrada, para que sejamos aceitos e verdadeiramente edificados, irmãos. Que a partir desta semana, quando estamos voltando para as nossas reuniões presenciais, como igreja, como corpo de Cristo, irmãos, na terra, possamos agir conforme aprendemos hoje. Irmãos, não há como ter comunhão com Cristo se nós não tivermos comunhão uns com os outros. Pode, porventura, mantermos comunhão com a cabeça se não termos comunhão com o corpo? Não podemos. Então, ao voltarmos, tenhamos esta consciência que o culto, ele precisa de uma comunhão com Deus e uma comunhão uns com os outros. O culto precisa ser diante de uma atitude digna, leal diante do Senhor.
O culto precisa ser em santidade a Deus. Por isso, que nós possamos fazer uma introspecção e ver se realmente nós estávamos praticando estas coisas. Será que nós tínhamos essa consciência quando adentrávamos ao lugar de reunião para cultuarmos a Deus? Então, que a partir de agora nós façamos isso, se é que ainda não estávamos fazendo. Que o Senhor te abençoe com esta palavra. Que o Senhor te dê capacidade para entender estas verdades, a fim de que você seja beneficiado. Que a tua casa seja visitada nesta hora e que haja grande alegria no poder do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, mas que também habita com o contrito e com o abatido de espírito, conforme diz a tua palavra. A ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos e te pedimos misericórdia, te pedimos perdão, ó Deus, pelas vezes que ignoramos o verdadeiro culto ao Senhor e que estávamos no lugar onde cultuamos a Ti de uma forma apática, ó Deus, onde estávamos de uma maneira que não Te agradava. Quantas vezes entramos e saímos do mesmo jeito e a resposta para isso é simples, porque o Senhor não se agradou de nós. Ó Deus, edifica-nos na verdade, a Tua palavra é verdade, que o Evangelho que nós cremos, ele continue abrindo os nossos olhos, tirando todas as amarras, todo o nó que já se fez, em nome de Jesus, porque conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus. Queremos te conhecer, ó Jesus. Pai, nos dá este privilégio de termos essa intimidade bem grande com o teu Filho Jesus Cristo e também uns com os outros, para te cultuarmos e sermos aceitos ao Senhor. Pois o fazer bem somente o Senhor percebe. É perceptível somente aos teus olhos. Aceita-nos, ó Deus, nos cultos que nós apresentamos a Ti. E como consequência disso, nos abençoa mais e mais. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do seu Santo Espírito estejam sempre com a Igreja de Deus na face da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Como sempre eu desejo que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que todos da tua família sejam abençoados. Até o nosso próximo encontro.